Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo Semit, sou fisioterapeuta, trabalho há 17 anos com fisioterapia integrativa, não convencional. E hoje nós vamos falar sobre as emoções, a nova medicina germânica. O que as emoções, como que elas vão gerar uma doença ou até um câncer, que foi descoberta por um alemão, um médico alemão, que conseguiu comprovar em tomografias, e ele escreveu livros, faleceu em 2017, a gente vai ver rapidamente a história dele, e como ele chegou a concluir e desenvolver o que ele chamou da nova medicina germânica. Como que um conflito emocional inesperado, inusitado, ele vai gerar no cérebro, no órgão ou no local do corpo um sintoma que a gente chama de doença ou até um câncer. Então a nova medicina germânica, como está escrito ali, é um novo paradigma entre a saúde e a doença. Está aí o Dr. Hammer, ele faleceu em julho de 2017, aos 82 anos de idade. E o Dr. Hammer, ele deixou um legado, que eles estão no Brasil ainda descobrindo e no mundo descobrindo ele de uns 10, 15 anos para cá. Mas o Dr. Hammer trabalhou incansavelmente. Eu ainda acredito que ele vai ganhar um prêmio Nobel ou algum prêmio em algum momento da vida pós-morte por todas essas descobertas que ele deixou. E ele trabalhou com alguns médicos, alguns profissionais da área da saúde. Isso começou a se espalhar no mundo e no Brasil veio uns 15, 16 anos para cá. E a gente vai ver toda essa história, como que a gente chegou a essas conclusões e como que os profissionais de saúde hoje trabalham com argumentos e estudos científicos um pouco mais embasados, exames, conclusões em relação à saúde e doença no aspecto emocional. Então está aí o Dr. Hammer. O Dr. Hammer, esse é um dos livros dele, só tem em inglês, espanhol, alemão e francês. Aqui não dá para ver muito bem o slide projetado, mas ali nós temos a nova medicina germânica. Se você digitar no Google, vai aparecer mais ou menos umas 18, 19 mil achados. Talvez você nunca tenha ouvido falar na nova medicina germânica, mas já tem muito conteúdo na internet. Se você colocar a nova medicina germânica em inglês, você vai ter mais de 470 mil achados que falam ao redor do mundo sobre a nova medicina germânica. Então, não é um tema tão novo assim, ele já tem desde a década de 80, óbvio que tem uns 15, 20 anos no Brasil que está mais forte, que entrou no Brasil. Aí está o Dr. Hammer, um pouquinho rápido da história dele. O Dr. Hammer já tinha estudado física, teologia, medicina, ou seja, médico, físico. Ele fez especialização em psiquiatria, em pediatria, em radiologia, ou seja, exames de imagem, ele era muito bom. Ele também é um inventor, ele inventou o bisturi não traumático, que corta 20 vezes mais fino que uma lâmina de barbear. Então você tem aí um médico, um teólogo, um físico, um psiquiatra, um radiologista, um inventor dentro da área da medicina. Então, o Dr. Hammer realmente está deixando para nós um legado. E a história dele é que em 1978, 79, alguns mostram divergente a data ali, o filho dele, que tinha aproximadamente 21 anos de idade, ele sofre um acidente, leva um tiro acidental e vem a falecer. O filho dele tinha mais ou menos uns 21 anos de idade. E na sequência, alguns meses depois, o Dr. Hammer desenvolveu um câncer no testículo e a esposa dele desenvolveu um câncer no ovário. E o Dr. Hammer ficou se perguntando se aquele câncer dele e da esposa dele tinham alguma relação emocional com a morte do filho. Ele começou a desenvolver uma série de pesquisas porque ele dava aula em uma universidade muito famosa e grande na Alemanha. Ele trabalhava e atendia em clínica também. E ele começou a fazer uma série de pesquisas e ele visualizou e percebeu que muitos pacientes que tinham perdido filhos tinham câncer no testículo, os homens. E nas mulheres que tinham perdido filhos, desenvolviam muitas um câncer de ovário. E ele viu que não era coincidência. Então ele começou a estudar mais fundo, ele começou a estudar os animais, o comportamento emocional dos animais,
o comportamento das doenças nos animais e ele começou a fazer uma série de tomografias, porque ele pensou, se o órgão é controlado pelo cérebro, deve aparecer alguma imagem no cérebro que tem alguma relação com esse câncer, com essa doença, enfim. E ele começou a visualizar imagens diferentes dos colegas médicos dele. Então, em 1981, o Dr. Hammer relacionou seu câncer com a morte do filho e ele descobriu o que ele chamou de primeira lei da nova biologia. Ele desenvolveu uma disciplina que ele chamou de leis biológicas, as novas leis biológicas, um modo diferente de entender a biologia, no ponto de vista emocional e físico, no órgão, no cérebro, na parte psíquica. E ele chamou da primeira lei biológica, que a gente vai ver daqui um pouquinho. Óbvio que ele começou a tratar câncer. Em 1986 foi revogada a licença médica dele. Gustavo, por que foi revogado? Por quê? Porque um médico ao redor do mundo, quando ele trata câncer, não sei se você sabe, ele é quase que obrigado a dar uma quimioterapia, um remédio, um medicamento para tratar o câncer. Se ele não fizer assim, o conselho vem em cima dele. E como o Dr. Hammer tratava os cânceres sem quimioterapia e sem radioterapia, ele pesquisava o conflito emocional que a pessoa tinha vivenciado e fazia o máximo possível para resolver esse problema, o conselho veio em cima dele, não só o conselho. A indústria farmacêutica também veio em cima dele. Ele foi criticado muito fortemente. Você sabe que tudo que é novo sofre uma crítica muito forte no começo. Então, em 1986 aconteceu isso. Ele foi preso durante 12 meses, em 97 e 98, mas o juiz entendeu que os pacientes deles estavam vivos, enquanto que com quimioterapia e radioterapia esses pacientes estariam mortos. Pelo índice, pelo percentual estudado na medicina, os trabalhos do Hammer foram bem diferentes, por isso que ele foi atacado demais. Só que o juiz não teve o que fazer e acabou soltando o Dr. Hammer. E ele continuou a estudar os pacientes. Então, ele tratou mais de 6.500 pacientes com câncer, dos quais 6.000 permaneceram vivos após 5 anos. Isso é uma estatística totalmente diferente da quimioterapia. Por isso que ele foi atacado, certo? Aí está o jornal, o filho dele que faleceu em 79, um último jornal alemão que mostrava ele tratando o paciente dele de câncer quando foi fechada a clínica dele. E ele desenvolveu o conceito das 5 novas leis da biologia, que eu não vou falar hoje nesse vídeo aqui, que é uma coisa um pouco mais técnica, mas só para vocês terem uma ideia, que ele reformulou a biologia e ele entendeu a biologia de uma forma diferente quando tem um conflito emocional inesperado. O que ele falou muito forte? Ele falou o seguinte: todo choque agudo, vivido inesperadamente, em solidão e isolamento, que pega o indivíduo no contrapé, ou seja, algo inesperado, inusitado, que tira o teu chão, que o teu sistema nervoso não sabe se você luta, se você paralisa, se você foge, o que você faz diante daquele conflito, ele vai criar um mecanismo de sobrevivência frente àquele evento. Eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco. Isso vai ocorrer simultaneamente no cérebro, simultaneamente no órgão e simultaneamente na parte psicológica, na parte psíquica. Então, o que ele chamou de DHS, na verdade, é o momento do conflito, tá? Aqui essa sigla é o momento do conflito. Esse momento de conflito pode ser uma perda súbita de território, ameaça à vida, raiva ou luta por território, medo de faltar comida, alimento, sustento, desvalorizações, separações, impotências fortes. Eu vou dar vários exemplos aqui. Olha um exemplo aqui, ó. Você tem aqui um exemplo de perda súbita de território, tá? A enchente passou, levou tudo, a pessoa perdeu tudo, uma sensação de abandono total, uma sensação inesperada, e agora o que eu faço? Para onde eu vou? Quando você tem
uma perda súbita de território nesse sentido de água, chuva, tempestade, afogamento ou quase afogamento, enchente que passa e leva tudo, você pode, dependendo da sua percepção, você pode gerar uma doença, no caso uma hipertensão arterial, você pode ter um problema nos rins, porque o órgão que mais lida com água no corpo é o rim. Então, quando você tem um conflito com água, você pode desencadear um problema no rim. Assim como água está relacionada à sobrevivência, dinheiro, liquidez, líquido, liquidez, dinheiro, também está relacionado à sobrevivência. Sem dinheiro, você não compra água, você não compra alimento, você não consegue sobreviver. Então, quando você tem uma perda súbita do emprego, quando você tem uma perda, os bens foram bloqueados na justiça e agora você não tem mais dinheiro, você pode, que nem esse caso, vivenciar um conflito forte nos rins. Isso pode gerar, logo em seguida, hipertensão arterial. Então, muitas hipertensões arteriais têm a ver com perda de sustento, abandono, e agora para onde vou? Perdi minha referência, não sei o que fazer, envolvendo dinheiro, envolvendo água. Tá aí um exemplo claro disso. Outro exemplo, perda súbita de território, que nem eu falei, perda de emprego. Um outro conflito totalmente diferente, o medo ameaça a vida. Aqui, ó, você tem um medo ameaça a vida no carro, você tem um medo ameaça a vida ali diferente. E esse medo ameaça a vida, nesse caso específico, o Dr. Hammer verificou que isso vai atingir a parte dos pulmões. E uma das primeiras coisas que gera é pneumonia. Então, muitas pessoas, não é tudo que gera conflito emocional que vai gerar doença. Tem toxinas, tem traumas físicos, mas quando é por um conflito emocional, a pneumonia está relacionada ao medo de morrer. Foi um assalto, foi alguém que falou que ia te matar, a criança vivencia muito forte pneumonias quando ela tem uma ameaça à vida no sentido perda da mãe, medo de abandono, perda da mãe. Procurem, reflitam, vocês vão ver. E quando a gente encontra o conflito, a gente tem como fazer a pessoa mudar a percepção daquilo. Que ela não morreu, por exemplo, que ela está segura agora, que ela não vai morrer mais. E isso gera o processo de cura. Então aí, ó, raiva, luta por território, sogra, nora, vizinho, luta por cerca, fazenda, casa, é a prima que se instalou em casa no teu quarto, é a sogra que vem lá e começa a gerar confronto dentro do teu território. Isso aí vai dar um impacto muito grande, muitas vezes no estômago, ou na vesícula biliar, ou na bexiga. Então, mulheres que têm cistite, olha aqui, ó, perda de território, luta por território, medo de perda de território. Quem demarca território? É a urina. Nos animais e no ser humano. Se você não consegue se posicionar, se você não consegue delimitar, demarcar território, falar não, ó, não mexa aí, ó, é minha casa, eu crio meus filhos do jeito que eu quiser. Veio a sogra, né? E daí você não falou nada, porque você não quer brigar com o marido à noite. Mas isso é a pior coisa, porque as regras sociais não tem nada a ver com as regras biológicas. Um exemplo que eu dou nas minhas aulas é o seguinte: por que os animais na selva, os animais soltos na selva, por que eles não têm doença crônica? Praticamente é inexistente. Uma doença que fica... Você não viu, por exemplo, um leão com hérnia de disco ou artrose no joelho, agora ele não caça mais, coitadinho do leão, porque ele está com artrose. Na selva isso não existe muito. Agora, no zoológico existe. O cachorro, o gato preso doméstico existe. Por quê? Porque as regras do ser humano não são as regras biológicas da natureza. Lá na selva, o animal, se precisar demarcar território, ele vai lutar pelo território. Ele não quer saber de educação, de não desagradar alguém. E essa história de educação tem muita controvérsia aí. Você prefere ficar doente ou você prefere impor seus limites, ter livre-arbítrio? Essa é a pergunta que se faz. Você pode fazer isso com educação e bom senso, certo? Então, são só alguns exemplos, tá? Olha aí, ó.
Para poder lidar com um evento conflitante, o organismo ativa um programa biológico especial sensato. Existe um programa mental inconsciente, você não está a par dele, que o corpo vai fazer automaticamente se você não fizer. Se a mulher não falar para a sogra chegou na tua casa e falou, não é assim que trato meus netos, não é assim que faz comida para o meu filho, e você ficou quieta, não se posicionou, o teu corpo, o teu cérebro inconscientemente vai fazer. E talvez daqui 2, 3 dias você tenha uma cistite, você tenha uma infecção urinária. Para que infecção urinária? Para você demarcar território, através da urina. É um mecanismo arcaico, antigo, animal que o ser humano tem, certo? Isso foi descoberto pelo Dr. Hammer lá na década de 80, uns 40 anos atrás, que funciona nos animais, funciona no ser humano. E a gente pode hoje decodificar a doença a nível emocional para entender melhor o que está acontecendo com o paciente. Por que ele está tendo aquela rinite? Se aquela rinite é por origem emocional, qual o conflito que ela está vivenciando? E provavelmente com quem? Isso é possível hoje. Então, veja o seguinte, olha lá, esse é um programa biológico de sobrevivência que vocês já viram na TV. O leão pega a zebra, pega o veado, a gazela, e ele desmaia. Na hora ele desmaia, ele não morreu. Só que aquele desmaiar, tem muita gente que quando com medo não desmaia? Tem, não é todas as pessoas. Mas tem pessoa que diante de um medo muito forte, a pessoa desmaia. De onde veio esse desmaio? Veio dos animais. É um conflito onde o cérebro está tentando te proteger. Por que se fazer de morto seria benéfico? Porque o predador verdadeiro na natureza, ele não come animal já morto. Ele tem que saber que matou. E o leão ali sabe que ele não mordeu forte e não matou ainda. Como é que está desmaiado, morto? E ele perde o interesse momentaneamente. E nessa perda de interesse, a zebra, a gazela, o veado pode fugir. Vocês já viram isso na TV? Se quiser, pode procurar no YouTube. É um mecanismo, paralisia. Muitas pessoas têm paralisia. Paralisia em todos os sentidos. E isso é entendido hoje. Veja aqui a tomografia, esses círculos concêntricos, um dentro do outro, que vocês veem aqui como se fosse atirar uma pedra num lago e forma aqueles círculos. Esses círculos aqui que foi que o Dr. Hammer achou nas tomografias. E ele começou a mapear qual órgão estava relacionado a que região do cérebro, certo? Então aí são as tomografias que o Dr. Hammer fez. Aqui vários tipos de conflito. O mesmo conflito de guerra, dependendo da percepção da pessoa, um percebe como raiva, outro percebe como uma separação, o outro percebe como medo de morrer de fome. Cada um tem uma percepção diferente, por isso que as pessoas sofrem doenças diferentes e nem todo mundo tem a mesma coisa. Porque a percepção da pessoa frente àquele momento é diferente. Então aqui nós temos um conflito de perda de território que vai atingir as artérias coronárias. Você tem um conflito de medo de morrer de fome, da mãe a filha não ter o que comer. Você tem um conflito de perda de um filho, por exemplo, que vai atingir o ovário. Você tem um conflito de separação de entes queridos, que vai atingir a pele. Toda separação forte tem uma conotação com pele e assim por diante. São vários e vários e vários conflitos. Qual a diferença entre um conflito que o Dr. Hammer encontrou e um conflito psicológico básico? Qual a diferença? No conflito que o Dr. Hammer chamou de conflito biológico, ele é dramático, ele é estressante, inesperado, inusitado, ele é pego no contrapé. E o conflito psicológico, ele é prolongado, ele é um conflito esperado, sabido, programado. Então tem essa diferença, um é inesperado e o outro não. O exemplo que eu sempre dou é o seguinte, você tem um relacionamento amoroso e seu marido, sua esposa brigam de manhã e cada um vai para o trabalho, ficam brigados durante o dia. E à noite voltam, vão ter que discutir a relação de novo. O que está acontecendo durante o dia? É um conflito psicológico, é algo sabido, esperado, programado. O cérebro sabe o que está acontecendo.
Só que se durante a briga, a discussão do relacionamento à noite, o homem sentar a mão na cara inesperadamente na esposa, ali entrou um conflito biológico inesperado. E pode ser que 2 dias depois, uma semana depois, a mulher tenha na região afetada ali o quê? Uma paralisia facial ou acne, depende. Tem várias possibilidades, certo? Então essa é a diferença de um conflito inesperado e um conflito esperado. Muito bem. Então existem várias leis que o Dr. Hammer verificou, que atacam o órgão, que atacam o emocional, que ataca uma parte do cérebro, tudo ao mesmo tempo nesses conflitos emocionais. Uma coisa interessante que todo mundo se interessa é a lateralidade. A lateralidade, se você nasceu destro ou se você nasceu canhoto. E o Dr. Hammer descobriu que, dependendo do hemisfério cerebral, você vai usar mais hormônio masculino, testosterona, ou mais hormônio feminino, e o teu comportamento, a tua personalidade de base vai ser diferente. Eu vou dar um exemplo. E saber se é destro ou canhoto não é pela escrita, porque escrever é aprendizado, é imposição na infância. Muitas crianças que nasceram canhotas, foi imposto para elas escrever com a mão direita. Então não vale a escrita. O teste que a gente faz é o teste de aplaudir. Ali você tem um canhoto que aplaude com a esquerda por cima, e aqui você tem um destro que o dedão direito está por cima, é destro. Aqui é destro também, ó, o direito está por cima, certo? Olha aí, ó. Mulheres destras e homens canhotos. Mulheres destras e homens canhotos. Eles têm uma energia mais feminina, eles são mais evitar o confronto, a briga. O homem canhoto, ele é romântico, ele é mais bom companheiro, ligado aos filhos, ligado à casa, ligado à mãe. Frente a um conflito, um confronto, ele evita o confronto. Um exemplo claro disso é o Mike Tyson. O Mike Tyson é canhoto. O Anderson Silva, ele também é canhoto. Quando eles entram no ringue, eles não vão enfrentar logo de cara. Eles se esquivam. Eles evitam um confronto, certo? Então, o homem canhoto e a mulher destra tem o mesmo comportamento, olha lá. Evita o confronto, são mais submissos por natureza, são mais flexíveis, submisso por natureza, ligado mais à aparência, sempre bem, ou se preocupa mais com a estética, tem mais a arte de seduzir, ligado ao ninho, à casa, aos filhos e assim por diante. Não é só isso que a gente leva em consideração, não. A gente leva em consideração o que a gente chama de PET hormonal, que a pessoa, às vezes ela nasceu, o homem é canhoto, mas ele não está tendo o comportamento de canhoto. E às vezes ele está em PET hormonal, ele está no outro lado do hemisfério. E então isso não é tão simples assim, é um pouquinho mais complexo. Tá? Tem que analisar várias coisas, não é uma só, certo? Mas e Gustavo, o que tem a ver isso com as doenças? Tem tudo a ver. Se você é destro ou canhoto, tem tudo a ver. O teu cérebro está preparado para saber se você é um ser que ataca ou um ser que foge do confronto. Frente a isso, por exemplo, uma mulher destra, ela pode ficar num cargo de submissão, muitas vezes sem problema nenhum, não vai ter muitas doenças. Uma mulher canhota que tem energia masculina já não. Uma mulher canhota que tem energia masculina é mais autoritária, territorialista, e um homem destro, se eles ficarem submissos a uma força muito forte, um chefe, um pai, uma mãe, um namorado, uma namorada, eles podem ter problema na cervical, dores lombares, que é onde mostra a submissão, lembra do cachorro que abaixa o rabo, os joelhos. Então tem tudo a ver. Eu não tenho tempo nesse vídeo, mas fica a ideia aí para vocês. Olha que legal. Então, os homens destros e as mulheres canhotas. Não é a escrita que vale, novamente relembrando, o que vale é o teste de aplaudir. Então as mulheres canhotas e os homens destros têm mais energia masculina, enfrentam mais o problema do que fogem, confrontam mais, são mais autoritários, no bom sentido, não é no mau sentido. São mais territorialistas, precisam demarcar território. As mulheres canhotas têm mais cistite, por exemplo,
sofrem muito mais de cistite quando não demarcam território, não são tão ligados à aparência, são mais ligados ao trabalho, ligados à profissão e assim por diante. Muito bem, olha aqui, ó, Jô Soares, canhoto, um homem canhoto, ele é mais flexível, ligado à aparência, à estética e assim por diante. Barack Obama também é canhoto. Olha, ó, dois canhotos, o Brad Pitt e Angelina Jolie. São dois canhotos. A mulher canhota, Angelina Jolie, mais autoritária e territorialista. Para não estar acreditando, acho que ela é feminina, delicada. Uma mulher feminina delicada arrancaria os seios, os ovários e o útero só por um medo de câncer? Provavelmente não, destrói a feminilidade. Ela tem mais de 13 tatuagens, a maioria é de guerra. Códigos de guerra, faca, armas, violência, sangue, destruição, tatuados pelo corpo. Para quem não sabe, vai pesquisar. E aí, é feminina? E o Brad Pitt, canhoto, romântico, bom cozinheiro, ligado à aparência, como um homem canhoto geralmente é. Então, aí tem algumas características que a gente vai discutir em outros vídeos sobre essas fases da doença. Você tem fases. Geralmente, quando a pessoa está com dor, inchaço, inflamação, significa que ela já passou pelo problema. O problema não está ativo, o conflito emocional, o cérebro já relaxou. Você saiu do problema e agora veio a fase de cura. Mas, Gustavo, por que não cura se você saiu do problema? Porque você volta a reativar. Lembra da sogra em casa? Então, se ela vai embora naquele dia, o cérebro relaxa o conflito e aí começa a ter cistite, inflamação, infecção, dor. Aí a inflamação, a cistite melhora, só que ela volta de novo na sua casa no outro mês. E você de novo não demarca território. E você de novo vivencia o conflito, de novo vivencia a cistite. E aquilo fica crônico, porque você não tomou atitude ou não mudou a percepção. Que isso são os tratamentos que a gente faz diante desses conflitos aí. Então, são várias fases. Em outros vídeos eu vou estar falando aqui sobre as fases. Aqui são todos os mapas das tomografias do cérebro que o Dr. Hammer descobriu e desenvolveu uma tecnologia para isso, que a gente faz. A gente rastreia para saber qual o conflito que a pessoa está vivenciando. Isso a gente vai direto no ponto e é muito mais rápido, entendeu? A doença e resolver essa doença, entendendo o conflito que está por trás. Então olha aqui que legal. Cada chamada enfermidade tem que ser entendida como um programa biológico significativo da natureza criado para resolver um conflito inesperado. A pergunta que a gente faz é: qual o sentido biológico de eu ter tal coisa? Qual o sentido biológico de eu ter acne? Qual o sentido biológico que eu ter uma dor no ciático e não conseguir ir para o meu trabalho? Será que não é um mecanismo de defesa? Será que tem alguma coisa lá no meu trabalho que eu não estou querendo vivenciar e agora eu travei a minha lombar e não consigo me deslocar? Tem que ter um sentido aquele sintoma. Será que a acne que eu estou tendo não é para eu ficar feio mesmo? Por que será que ficar feio seria interessante para a natureza? Para afugentar alguém. Será que a pessoa não sofreu agressão, bullying, abuso sexual, agressão verbal de pai, de amigos na escola, e ela quer afugentar as pessoas de perto dela? Tudo isso tem que ser pensado. E é muito interessante quando a gente consegue entender isso de fato. Olha que legal. Todas as chamadas doenças, enfermidades, têm que ter um sentido biológico. A nova medicina germânica, ela acelera, conforta e decodifica a doença. A enfermidade não deve ser combatida, ela deve ser entendida. Não é usando antibiótico, não é usando anti-inflamatório, isso vai só remediar o problema. O problema não é a bactéria, o problema não é aquela inflamação, é a causa que gerou aquilo tudo, é a causa que está por trás, é buscar de onde está vindo. Tenho certeza que não é a bactéria, não é aquela inflamação. A inflamação não começa do nada, a infecção não começa do nada, ela tem que ter uma causa. E é essa causa que a gente tem que buscar, certo? Então ela tem que ser, não deve ser combatida, mas sim entendida para resolver esse conflito
e você tem que ter consciência dele para poder enfrentá-lo e resolvê-lo. Muito bem. Então, eu vou falar rapidamente de alguns estudos de caso aqui, só para ter ideia do que eu estou falando. Aqui nós temos um paciente que tinha rinite, tá? Rinite com 28 anos de idade, só que ele tinha rinite desde os 6 anos de idade. Rinite, espirro, coceira, desde os 6 anos de idade era desencadeado por pó e era desencadeado por cachorro. E aí foi feita uma sessão e descoberto nessa sessão que no 5º mês de vida fetal, a mãe foi atacada por um cachorro. O cachorro pulou na barriga dela. Qual o conflito da rinite? Isso foi o Dr. Hammer que descobriu. O nariz tem uma função especial, que é farejar o perigo. Farejar o perigo. O cachorro, os animais, eles farejam o chão, o alimento, o ar, para ver se não tem algum perigo por trás. Um predador, se aquele alimento ele não está podre, se o animal não está doente, enfim, é pressentir um perigo. E esse perigo muitas vezes está relacionado a perdas e separações de pessoas. Então, esse paciente ali, a mãe no 5º mês de vida fetal foi atacada por um cachorro, pulou na barriga dela e ela vivenciou um perigo de perda do filho. E o cachorro foi marcado pelo sistema nervoso, o pelo do cachorro, as células do tecido do cachorro foi marcado no sistema nervoso. Moral da história: toda vez que esse paciente tinha próximo e ele tinha contato com o cachorro, o cérebro dele alertava do perigo, perigo, perigo. O perigo que a mãe vivenciou no 5º mês de vida fetal. Aí tratado isso e mudado a percepção, como que muda a percepção? Comparando passado com presente. Peraí, todas as vezes que um cachorro encostar em você ou na sua mãe, vai te matar, vai agredir sua mãe? Não. Simplesmente fazer isso, o cérebro já desliga esse programa de sobrevivência. É um programa para alertar, simplesmente. Não é um castigo, não é um azar. Simplesmente é um programa que o cérebro está desenvolvendo para alertar daquilo que aconteceu no passado. E quando você entende isso e desliga, com codificação neurolinguística, por exemplo, existem várias ferramentas, você resolve o problema. E esse paciente acabou o problema e nunca mais deu rinite. Por mais que a medicina diga que a alergia não tem cura. Ela tem cura sim, tá? A tua alergia a leite, a tua alergia alimentar, a alergia na pele, pulmonar, ela tem tratamento e tem solução sim. Mas tem que descobrir qual é a causa. Então, esse é um estudo de caso que eu deixo aqui de presente para vocês. E quem tiver algum comentário, pode deixar o comentário aqui, tirem suas dúvidas, que eu vou poder ajudar vocês. Tá certo? Até o próximo vídeo. Um abraço. Até mais.